sua voz como um trovão, todo poderoso, não abra a boca em vão. Olhos como fogo, sua voz como um trovão, todo poderoso, não abra a boca em vão. Jamais se viu, jamais se verá um Deus que cura, um Deus que restaura. Jamais se ouviu, jamais se ouvirá um Deus que perdoa, um Deus que abençoa. Esse é o nosso Este aqui é o tema da palavra que nós queremos dividir hoje. Revestido para testemunhar. Não revestido para se esconder. Não revestido para ficar calado. Mas a palavra de hoje é revestido para testemunhar. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1. Versículos de número 8, no mesmo livro de Atos. É só folhear as páginas ao encontro do capítulo de número 4, versículo de número 31. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu vou ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. A palavra diz no versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. No mesmo livro, capítulo 4, versículo de número 31, vou ler. E tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Quero convidar a amada igreja para tomar os seus assentos. Assim, já acabamos de ler os dois textos que o Senhor havia colocado no meu coração para esta manhã de domingo. Um domingo muito abençoado, um domingo que não tem sol. É um domingo que queremos sentir a presença de Deus. Um domingo que quero te convidar, preste atenção na palavra de Deus. Se desligue de qualquer coisa, se desligue de qualquer situação que tenha trazido de casa para se concentrar em ouvir a palavra de Deus. Que não seja você a criar uma distração para não ouvir a palavra de Deus. Que não seja a criança que te faça você ficar distraído. Que não seja o teu parceiro que está próximo a ti que te faça você ficar distraído para não ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é espada. A palavra de Deus, ela transforma a todos aqueles
que se cruzaram com Jesus, a todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Jesus, eles saíram transformados do local de encontro para suas casas. Então é esta palavra que você tem que prestar atenção, porque você precisa ouvir e aprender do próprio Mestre em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, nós estamos numa era, estamos numa temporada, ou estamos a viver momentos pelos quais que poucos se sacrificam por causa do nome de Jesus. Estamos a viver numa era em que poucas pessoas ainda têm a coragem de dizer que eu sou de Cristo. Estamos a viver em momentos difíceis que até só resta poucas pessoas que ainda têm essa ousadia de pregar a palavra de Deus. Mas estamos num momento em que temos muita coisa a falar sobre nós, muita coisa a falar sobre os outros, mas pouca coisa a falar sobre Jesus. Essa é que é a nossa realidade nos dias atuais. Esta é que é a nossa realidade nesses últimos dias, em nome de Jesus. Eu quero acreditar, foi por essa razão que Cristo, Ele disse: se porventura, por causa disso que está a acontecer, se o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Será? Se o Filho do Homem voltar, encontrará a quem que não se corrompeu? A palavra de Deus, ela diz: nós somos convidados para testemunhar. Nós somos convidados para falar deste Cristo. Mas tem requisitos pelos quais você tem que saber para ter domínio e essa ousadia de falar de Cristo. O primeiro texto que nós lemos no livro de Atos, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, quando Ele morre, quando Ele ressuscita, Ele não somente foi ao céu sem deixar nenhuma instrução. A palavra de Deus, ela diz que o próprio Cristo, antes de ascender para o céu, em outras, a palavra de Deus diz que o próprio Cristo, antes de se despedir dos seus discípulos para ir para o céu, para estar na direita do Pai, Ele convida os discípulos para lhe dar as últimas recomendações. Essas recomendações, a palavra de Deus diz que os discípulos foram receber no Monte das Oliveiras. Quando a palavra de Deus diz que os discípulos se encontraram com o Mestre neste monte, enquanto o Senhor ia dando aquilo que eram as últimas recomendações, porque Ele já estava de partida. A Bíblia, ela diz que Jesus começou a falar. Jesus começou a falar das novidades do reino. Na última hora, faltando alguns segundos para Ele ser elevado para o céu, Jesus começou a falar muita coisa. Mas a palavra de Deus, ela diz, Ele disse, Jesus não negociou. Jesus, Ele ordenou que não ausentasse do local onde havia sido preparado para a recepção da promessa de Deus. Jesus, Ele disse aos discípulos: vos ordeno para que não saiam de Jerusalém, porque Jerusalém era o local, ela era o espaço geográfico onde que a promessa desceria. Mas havia muitos outros lugares que Jesus poderia mencionar. Mas a palavra de Deus, ela diz que Jesus, ela disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Amado irmão, importa você entender uma coisa: há certa coisa que Deus quer te dar, há certas bênçãos que o Senhor quer te entregar, mas Ele, no momento de vir te entregar, você não está no local onde Ele te disse para você esperar.
Há muita gente que estão à espera de bênção no local impróprio. Estão à espera de bênção enquanto não estão onde deviam estar para receber essa bênção. A pergunta é: vais receber aonde? Acha que Deus vai te abençoar na barraca? Acha que Deus vai te entregar esse marido que você tanto busca enquanto você estiver na vida de prostituição? Não. O Senhor vai te abençoar se você se posicionar, estar onde o Senhor quer que você esteja. Os discípulos, eles somente obedeceram. Os discípulos, se nós continuarmos a ler, a palavra de Deus disse: todos em unânime saíram do monte e foram para Jerusalém. A todos quantos se conduziram, a todos quantos obedeceram à voz do Senhor e começaram a caminhar para Jerusalém, todos foram abençoados. Outrora, os discípulos são aqueles que viviam se escondendo porque ainda faltava uma coisa. Amado irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o que você estiver a passar, não importa o que você estiver a enfrentar, acredite que tudo o que você está a passar, quando se encontrar com a promessa, vai mudar de rumo. Tudo o que você estiver a enfrentar, quando se encontrar com Cristo, isso vai mudar em nome de Jesus. Não há nenhuma situação, não há nenhuma dificuldade que se encontrou com Jesus e ainda permaneceu dificuldade. Não há ninguém que era melhor. Não importa a condição que você se encontrava, ou não importa a condição que a quem se encontrou com Jesus se encontrou, mas desde o momento que a pessoa se encontrou com Cristo, houve o princípio da mudança. A tua mudança não vem por causa do teu jeito de vestir. A tua mudança não vem por causa do teu falar bonito. A tua mudança não vem por causa da tua estatura. A tua mudança não vem por causa daquilo que você tem. A tua mudança, ela depende da promessa de Deus. A tua mudança depende do encontro que você tem com Cristo. Enquanto você não se encontrar com Deus, tua vida ainda vai continuar a ser a mesma. Você ainda de vir neste lugar, ainda vai ser deste jeito. Ainda de vir com problema e aí de ser com problema. Até você correr risco de ser com problema dos outros. Isso você não sabia. Isso você não sabia. Que enquanto você ainda vem brincar aqui, fora de só sair com brincadeiras, ainda corre risco de você sair com problema dos outros. Quando o pastor expulsar um certo demônio aqui, se esse demônio sai, a palavra de Deus diz: quando um espírito é expulso, se do local onde quer retirado, o Senhor viver lá, aquele demônio não tem condições para voltar. Amém? Mas tens que vigiar. Porque se esse demônio voltar, ele volta com mais 7 demônios perigosos do que esse que já tinha. Você só está a sofrer com um demônio. Você só está a sofrer com um. Amado, imagina 7. Imagina você estar a sofrer 7 vezes aquilo que você já está sofrendo. Você não há de suportar. Então é um apelo que eu trago para ti. Enquanto for a vir na casa do Senhor, tenha objetivo do que você está a vir buscar aqui. A casa de Deus não é um sítio de lazer. A casa de Deus não é um sítio que você vem passear. Há quem se calhar veio hoje aqui só porque disse não tenho onde ir. Há quem está aqui porque não teve nenhum convite para o domingo. Ele só está aqui só porque simplesmente está aqui. Cuidado com você que tem esse comportamento. Porque o Espírito Santo, quando começar a se mover, se serem expulsos os demônios, e se eles não se encontrar tua casa sem nenhuma proteção, cuidado você voltar com sede. Cuidado você voltar processo agora. Você tinha um, vai herdar mais 7 perigosos daquilo que você possui. A palavra de Deus, ela diz: enquanto os discípulos foram para Jerusalém, a Bíblia ela diz:
estou a te explicar aquilo que você tem que fazer enquanto espera a resolução do teu problema. Há muitos, enquanto estão a passar por situação, ficam desesperados ao ponto de nem saber o que fazer. Ficam desesperados ao ponto só de se limitar em murmurar. Ficam desesperados ao ponto de passar a vida com coração amarrado. Mas a palavra de Deus, ela diz: os discípulos, quando chegaram em Jerusalém, se limitavam todos os dias em orar. À espera da promessa, eles tinham que estar a orar. À espera dessa bênção que você está a precisar, você não tem que estar a murmurar. Você tem que estar na posição de agradecer a Deus antes da bênção chegar. Poucos temos esta característica. Só queremos murmurar de Deus. Só queremos dizer: Deus não está a me ver. Só queremos: Deus não é Deus, não. Tira um tempo para agradecer a Deus, mesmo naquelas coisas que o Senhor ainda não fez. Nós temos o hábito só de agradecer a Deus pelas coisas que o Senhor está a fazer. Aquilo que o Senhor não está a fazer, nós não temos como agradecer. Deus na nossa vida só é Deus porque está a fazer. No dia que Deus deixa de fazer, já não é Deus. Amado irmão, deixa eu te dizer uma coisa: aprenda a ouvir não de Deus. Aprenda a ouvir não. Aprenda a ouvir não. A palavra não, ela não começou hoje. A palavra não, ela começou no princípio. Deus disse para Adão: não comerás. A palavra não está a começar. Deus já tinha previsão. Então, em tudo aquilo que Deus está a prever, se te dizer não, confie em Deus. Se te dizer não, acredite nesse Deus. Se te dizer não, Deus está a te proteger sem você saber. Há pessoas que até desistem da igreja porque ouviram não. Há pessoas que estão a mudar de igreja. Hoje é aqui, hoje é ali, hoje é ali. Ele não sabe o que ele está a procurar, porque ele não sabe ouvir não. Você não sabe se contentar com o não de Deus. Toda bênção que for a vir na tua vida, se não estiver preparado, vai ser maldição para ti. Muita gente pediram uma bênção a Deus, mas porque não estavam preparados. Quando aquilo aconteceu, a pessoa só vive se escandalizando. Quantos dos nossos irmãos que têm carro que já não estão aqui? Quantos dos nossos irmãos que rogavam por um emprego, mas já não está aqui? Quantos dos nossos irmãos que queriam casar, casaram, mas casaram mal e já não estão aqui? Quantos das nossas irmãs que estão a chorar, pedindo: Deus me abençoa aquilo, mas já não está aqui? Paciência. Aprenda a ouvir não. Aprenda a ouvir não. Se Deus fazer, Ele ainda continua a ser Deus, amado irmão. E se Deus não fazer, ainda continua sendo Deus. Então Deus é quando faz, Deus é quando não faz. Há uma palavra que eu sempre não esqueço. Deus sem mim, Ele ainda continua a ser Deus, não muda nada. Deus sem a igreja ainda continua a ser Deus, não muda nada. Você acha que é um favor vir à casa de Deus? Quero te dar um recado. Você que acha que é tão importante que sem a tua presença o culto não avança. Você que acha que sem a tua presença ninguém vai pregar. Você que acha que sem a tua presença ninguém vai louvar. Que você acha que sem a tua presença ninguém vai ofertar. Você acha que sem a tua presença nada vai se fazer. Que você acha que sem a tua presença as portas serão encerradas sobre este lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus sem você, Deus ainda continua sendo Deus. Deus sem você ainda continua sendo Deus, em nome de Jesus. Deus sem você ainda é Deus. Não mudou nada. Não muda nada. Dá a entender que você sem Deus, você não é nada. Se você sem Deus, você não presta. A palavra de Deus, ela diz a todos que estão desfavorecidos de Deus, os olhos de Deus, eles são nus, em nome de Jesus.
essa nudez não estou a falar dessa nossa roupa que nós temos. Todo crente que não tem Deus, ele é vazio. E nessa nossa geração, a nossa geração não está a querer o avanço tecnológico. Não é isso que nós precisamos. Não é isso que nós estamos à procura. Há quem se calhar está aqui porque Deus tem que fazer aquilo. Porque não. Nessa nossa geração, importa te dizer que o que nós precisamos mais é do Espírito Santo. O que nós mais precisamos é do Espírito Santo. Não é porque, Senhor, quero... Tudo isso é capricho. Tudo que você precisa, fora do Espírito Santo, é só capricho. Mas o que nós precisamos, servos de Deus, é do Espírito Santo de Deus. Porque esse Espírito Santo, quando pousar em ti, há de haver testemunho. Onde eu quero chegar é no testemunho. Aguenta aí porque você ainda vai ouvir. Onde eu quero chegar é no testemunho. A palavra de Deus, ela disse: os discípulos que antes viviam com medo de Saulo, que respirava, que investia morte dos fiéis. Quando eles recebem a promessa no livro de Atos, capítulo de número 2, o cenário muda. É por isso que eu estava a dizer que toda a tua situação não é grande o suficiente que quando você se encontrar com Cristo não vai mudar. Não existe causa suficiente que se encontre com o Mestre e ainda continua a ser causa. Não existe. Não importa o que você estiver a passar. Não importa o que você está a perder. Mas nada supera a manifestação de Deus. Nada supera a grandeza desse Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: depois dos discípulos serem cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo naquele dia desceu, conforme Jesus disse, que eu vou ao Pai, mas não vos deixarei só. Essa palavra também funciona para ti nesta manhã. Cristo já não está aqui na forma física. Cristo já não está na forma física aqui, mas Cristo ainda está contigo por meio do Espírito Santo. Cristo, ele diz que eu vou ao Pai, mas não te deixarei só. É de mandar o outro Consolador, que há de vos ensinar como vocês têm que andar, em nome de Jesus. Então é isso que nós precisamos nessa geração. É esse Espírito Santo que nós precisamos. Muitas igrejas estão preocupadas com coisas que não são o que Cristo precisa. Atualmente muitas igrejas estão perdidas. Há pessoas que acham que estão na igreja, mas que estão perdidos dentro da igreja. Vocês não perceberam? Há pessoa que acha que está na igreja, mas ainda está perdido dentro da igreja. Há pessoas que estão perdidas. Por quê? Temos muitas preocupações que até nos afasta da presença de Deus. Temos muita coisa para fazer que no final do dia Deus nem não é glorificado nisso. Temos muitas preocupações, amado irmão, e deixamos a nossa essência. Eu quero trazer à igreja a sua verdadeira essência. A igreja tem uma essência. A essência da igreja não é se esconder. A essência da igreja não é viver como se não fosse crente. A essência da igreja não é viver como se você não louva. A essência da igreja não é viver como se você nunca se encontrou com Cristo. A essência da igreja não é viver como se você um dia não se converteu a Cristo. A essência da igreja é você testemunhar aquilo que você vive, ouve e faz em nome de Jesus. Por essa razão, infelizmente,
igrejas que ainda pregam a palavra de Deus, igrejas que ainda se preocupam em pregar o pecado, não enche. Vos convido vocês a fazer essa análise. Igrejas onde ainda se prega o amor de Deus, ou igreja que ainda prega, ensinar as pessoas a viver distante do pecado, não enche. Por que que não enche? Por que que não enche? Igrejas evangélicas não lota um estádio num domingo. Não lota um campo só para ouvir pastor a pregar. Eu não tenho nada contra com igrejas proféticas. Não tenho nada contra. Mas, amado irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito bonita. Você só cresce por causa da palavra de Deus. Você não cresce por causa de profecia. Você não é guiado pela profecia. Se assim fosse, Jesus não teria deixado a palavra. Se assim fosse, Jesus não teria se dedicado para ensinar os discípulos. E ele não teria dito que ide agora, fazei discípulos. Ele não teria dito que pregai esta palavra para os demais. A profecia, ela não salva. A profecia, ela não salva. O que salva é a palavra de Deus. O que salva é esse evangelho que você despreza. O que salva é esse evangelho que você menospreza em nome de Jesus. Isso é que salva. Então, a esses sítios ainda temos um número reduzido, mas nós agradecemos porque é este número que o Senhor precisa. O Senhor não trabalha com a maioria. Muitos se enganam pensando que Deus precisa de multidão. Jesus, ela disse que onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou aí. Jesus não precisa de multidão. Jesus não precisa de enchente, não se engane. Jesus precisa de corações justos, corações limpos, corações que têm sensibilidade de ouvir Deus. Há corações que já estão fechados. Há corações por causa de problemas de vida. Coração já está encerrado. Corações que já têm trancas, já têm chaves. Corações cheios, corações amargurados, que já nem têm sensibilidade de ouvir a palavra de Deus. Corações que até assustam. Corações que, oh meu Deus, corações que dá medo. Corações que, misericórdia.